Olá, meus queridos, a todos. Um grande abraço. Aqui é Rodrigo Eberhardt, então no Terra Vestibulares, na aula 4, Grécia. Fantástica aula sobre Grécia antiga, né? A Grécia moderna está em crise, coitada, mas vamos lá. Grande bastião da nossa cultura ocidental. Então, História, aula 4. Vamos começar então o que a gente vai ver nessa aula: Antiguidade, tá? Clássica e Grécia. Grécia, então, que descende dos cretenses e da civilização messênica. Sociedade escravista, tá? Com propriedade privada. Então era isso que eu queria falar hoje. Vou falar das características desses países da antiguidade. Em especial a Grécia, que teve a Olimpíada em 2004. Quer dizer, entrou em crise agora. E é o bastião, tem Atenas, Paternon. São obras de um valor inimaginável da humanidade. Então a gente vai ver também o que deixou os gregos de bom para a gente, o que a gente tem que saber dos gregos para viver bem. Tem muita coisa boa dos gregos, né? Os deuses, os nomes. Então situa-se na Península Balcânica. Vamos ver se eu acho ela aqui, o mapinha. Península Balcânica. No fim não pus quase nenhum mapa, né? Então basicamente é aqui, ó, turma. A gente está aqui vendo o Paternon. Paternon, símbolo máximo da Grécia, né? E aqui é a Península Balcânica, que é essa região aqui. Vou dar um zoom, né? Os Balcãs. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se tem um mapinha. Não tem, né? Não pus mapinha. Tem que ter um mapinha, peraí. Vamos correr lá pro Google. Aqui, ó, já achei. Então tá aqui a Península Balcânica, tá, pessoal? Então a Grécia tá nessa parte da península da Europa. Se vocês quiserem um mapa, vamos ver o mapa da Europa, só para não ter dúvida. Europa Mediterrâneo. Então vamos ver, olha lá. Vou pegar um mapa bacana. Vou mostrar isso da melhor maneira possível. Então tá aqui, ó. Um mapa bem grandão. Se dá para ampliar o mapa. Acho que não, né? Vamos ver aqui. Esse mapa tá horrível. Vamos ver aqui. Então tá aí, mapa da Grécia, Península Balcânica. Só para a gente mostrar aqui. Então, essa região aqui é a Península Balcânica. Peloponésio, tá? Macedônia, então aqui, essa região, Península Balcânica. Beleza? Zero e mostro mais detalhes, mapas. Vamos lá. O mapa do Google. Península Balcânica. Balcãs. Península grega. Então tá aí, ó, sendo demonstrado. Vou dar o menor zoom possível. Vou mostrar aqui a foto satélite. Agora ficou bem legal para vocês verem, ó. Só o mapa satélite. Então vamos voltar aqui. O que a gente tinha então era aquele mapa. Vou botar aqui o mapa da Península Balcânica, tá? Muito legal, a gente está vendo então aqui dando um zoom na região da Grécia, tá? Essa então seria
Agora vamos reduzir. Vou mostrar para vocês então onde ficava a Grécia. Então a Grécia estava aqui e os persas aqui ao lado. Tá? A guerra ficava. Então os gregos dominaram toda essa região aqui. Beleza? Vamos voltar para a aula então. Voltando, vocês viram lá onde é a Península Balcânica. Meus queridos, temos muita coisa para ver, então vamos de leve aqui. Nós temos uma parte importante dessa aula, que a Península Balcânica ela é dividida, onde fica a Grécia, então a Grécia Antiga, onde a propriedade privada, onde a sociedade era escravista. Então a Grécia Antiga, né, situada então em 3 partes, continental, peninsular e insular, com 2.000 ilhas. Só para vocês saberem, essa região tem diversas ilhas. Podem ver, ó, são muitas ilhas, o mar Egeu, né, aqui no Mediterrâneo. Vou dar mais um zoom, ó, são diversas as ilhas, milhares de ilhas aqui, então, ilhinhas, ilhotas, aqui as 3.000 ilhas dessa região do mundo, que é a Grécia. Então, só situando, a gente está aqui, a Grécia está aqui, né? Essa região que é o berço da sociedade ocidental. Então, período da Grécia Antiga. Então, vai do ano 12, do século 12 a.C., 1.200 anos antes de Cristo, ao século 8º a.C., período homérico, tá? De Homero, que escrevia as obras. Período clássico, período de Péricles, Era de Ouro, século VI a.C. ao século IV a.C., estabilidade política e auge da democracia, até cair tudo pelas guerras médicas. Império Helenístico, Alexandre Magno, então, o maior imperador grego, domina o mundo, né? Domina o mundo da época. Fantástico, aqui mostrando ele no filme, eu cortei aqui um pouco. Aqui uma estátua do Alexandre, aqui uma moeda cunhada, tá? Com o jeito dele, como ele era. Parece um pouco com o ator aqui, parece um pouco com a estátua. Aqui o território que a Grécia dominou. Veja, aqui a Península Balcânica, a Turquia atual, Oriente Próximo, todo o Oriente Médio e ainda a Índia. Ele foi até a Índia, pessoal. E lá ele morreu. Morreu atacado, né? Foi brutalmente assassinado. Então esse aqui era o Império Helênico, o maior império antes do Império Romano. Império Helênico. Que vai até a Índia, passa pela Pérsia, pelo Irã, até a Índia. Egito, ele domina toda essa parte do mundo, é dele, né? Digamos assim. Aqui um desenho dele, né? Meio narigudinho. Dizem que ele tinha um efebo, né? Ele era homossexual, sei lá, né? Vamos lá. E que era muito comum na época. Então ele foi o maior dos maiores imperadores do mundo e era homossexual. Interessante, né? Bom, eu não sou, mas não estou achando isso que denigre a imagem do Alexandre. Ele gostava de mulheres e homens. Só estou postando uma história, tá? Não estou falando se é bom ou ruim. Bom, eu sou homem heterossexual, mas não tem problema nenhum falar que ele né? Gostava de homens e de mulheres, tá? Bom, no filme mostra isso. Voltando aqui, eu estou fazendo uma análise histórica. Período homérico. Então, a formação dos gênos. Os gênos, então, que eram então, a formação dos gênos. Os gênos, grupos, né, de familiares, certo? Que tinham o poder da terra. Então, tá aí os gênos. Os gênos que deram origem à palavra genes. Certo? Então, gênos, partindo dos gênos, que era grupos familiares, unidades produtivas, focadas no trabalho coletivo e na agricultura, né? Eram fazendeiros
moderno, vamos falar assim, né? Fazendeiros familiares. Aqui depois dominaram. E o patriarca, chamado pater. Pater quer dizer pai, né? Patriarca, basileu, geralmente o homem mais velho do grupo, chefe dos gênios. Chefe dos gênios. Aristocracia, surgimento da aristocracia, originado na forma hereditária. Então, os aristocratas, poucas terras férteis eram divididas de acordo com o interesse dos patriarcas, os interesses econômicos, que aí dividiram e começaram a dominar, criaram uma aristocracia. Integrantes dessas famílias dominavam a cidade-estado. Cidades-estado, cidade, polis, né? Na Grécia, chamada polis. E eram cidades-estados. Então, como o desenvolvimento das cidades, a nova relação era uma condição de escravidão. Antigamente, os prisioneiros de guerra, e agora escravidão por dívidas. Olha só que absurdo, né? E as mazelas também da Grécia. Bom, agora vamos mostrar a divisão política. A Grécia era dominada pela polis. Existiam duas grandes polis, Esparta e Atenas. Esparta, aquele filme 300, e Atenas, né? Península mais ao sul, Atenas, e mais próspera, vamos dizer assim. Esparta, aqui mostrando as ruínas de Esparta, não sobrou nada da cidade, mas uma região belíssima, montanhosa no fundo. Ó. Aqui o capacete espartano, aqui mostrando os treinamentos espartanos, eles eram grandes guerreiros. No filme o Brad Pitt mostra isso. No filme, né, Esparta, o Rodrigo Santoro também. E outros grandes atores lá no 300. Então, espartanos, cidadãos, grandes propriedades de terras, políticos e militares. Ou maiores, que ainda não tinha grandes terras. Guerreiros, cidadãos. Então, guerreiros eram militares, soldados, né? Soldados treinados desde os 7 anos de idade. Virar soldados espartanos. Muito fortes, que treinavam desde cedo. Uma cidade ligada à guerra e ao militarismo. Viviam então da agricultura, do pastoreiro, e eram descendentes dos dórios. Dos dórios. Tá? Economia então baseada na agricultura. Tinha os periecos lá também, que eram homens livres, artesãos, comerciantes, né? E eles não possuíam poder nenhum político. Tá? Os ilotas, vai escrever idiotas, ilotas, trabalho compulsório, que para alguns historiadores e para mim, servidão, escravidão. A educação espartana, o nome já diz, né? Hoje em dia, quando a gente fala isso, muita disciplina, uma ação militar, as mulheres tinham, desde criança, recebiam também educação rigorosa, além dos homens, aptidão física, boa formação psicológica. Eles viviam em torno da guerra, soldados de Esparta. Eram treinados desde cedo. Desde cedo. Crianças treinadas para a guerra. Beleza? Bom, agora as diferenças para Atenas. Cai na prova, Atenas bem diferente. Belíssima Atenas. Tá? Então tá aí representada no mapa. Aqui o Paternon. Pode se escrever com TH ou sem TH. Os atenienses, então cidadãos atenienses normalmente eram cidadãos que tinham propriedades de terra, tá? Existiam os eupátridas, então a democracia, a terra da democracia, filhos de proprietários de terras. Tinha os demiurgos, os demiurgos atenienses ligados ao comércio, comerciantes e artesanato, transformaram em um grupo social destacado devido à sua importância econômica. Tinha uma importância econômica, tá? Sua importância. Eram os burgueses, eu não gosto dessa palavra, eram os comerciantes, eu não gosto dessa palavra burguês. Comerciantes, tá? Pejorativo demais.
Bom, os georgóis, pequenos proprietários de terras, pequenos proprietários de terras, rendeiros, penhoravam a terra, podiam tornar-se escravos de dívida, coitados, né? Podiam se tornar escravos por dívida, tá? Tinha os tetas, não vai escrever tetas, marginalizados e desempregados da cidade. Marginalizados e desempregados da cidade. Os metecos, estrangeiros, se dedicavam ao comércio e artesanato. Estrangeiros, comércio, ligados ao comércio e ao artesanato. Os escravos, prisioneiros de guerra, filhos de escravos, endividados ou comprados, constituíam a maior parte da população. Nossa, era a maior parte da população, gente. Absurdo, né? Da população. Para os filhos de pequenos proprietários de terra, prisioneiros de guerra, filhos de escravos. Inicialmente o governo de Atenas foi controlado pelos eupátridas, os filhos dos grandes proprietários, para variar, né? E depois do desenvolvimento do comércio, o artesanato, fez os demiurgos, que eram os comerciantes, também tomaram o poder. O confronto levaram ao estabelecimento de uma forma de governo chamada oligarquia. Oligo quer dizer poucos. Poucos. Arquia, poder. Então, poder na mão de poucos. E teve isso até hoje, né? Dracon, agora Atenas. Então, a persistência de conflitos de classe, agravados por agitações sociais, provocaram grandes agitações e reformas amplas. Então, nesse clima de tensão, temendo revoltas populares, os atenienses propuseram reformas. Os legisladores Dracon, as reformas draconianas de Solon. Dracon fez um conjunto de leis escritas da história ateniense que transferiu o Estado à administração da justiça. Então, a justiça domina o Estado. Atribuição de aristocracia, entretanto o poder continuava na mão da elite agrária. Então ainda na mão de uma elite agrária. Não mudou nada. Quem tinha poder para estudar e ser juiz e a justiça eram só os ricos do lugar. Pretendendo acabar com os problemas internos de Atenas, Solon desencadeou uma série de reformas, com o fim da escravidão por dívidas, a devolução de terras confiscadas por dívidas, reforma monetária, a criação do sistema de pesos e medidas, já tinha, acredite se quiser, então, pesos e medidas, fim das dívidas, tentou sanear o governo, né? Reformas pouco alteraram a condição da vida dos mais pobres, além dos aristocratas sentiam-se prejudicados, pois consideravam as leis exageradas. E depois a formação da democracia, dos principais legados dos gregos, com Clístenes, de 510 a.C. a 507. Em 3 anos ele bolou a democracia ateniense. Inaugurava então democracia escravista, e ainda com a escravidão. Quer dizer, não era nada perfeito, né? Não era tão bom assim. Então, atenienses de nascimento, sexo masculino, maiores de idade, livres, e menos de 10% dos atenienses. Então, a democracia grega era limitada à participação política da população. Toda e qualquer atuação política era absolutamente restrita. Então, a política era restrita a só menos de 10% da população. Grande democracia, né? Só pessoas do sexo masculino que tinham nascido em Atenas, maiores de idade, livres
e menos de 10% da população. Então não era tão bom assim essa democracia, como ainda aqui no Brasil o pessoal prega, democracia ateniense era uma porcaria, para não falar outra palavra, que era uma miel, né? Bom, era um modo de alguns tomarem o poder, né? Então tá aí a primeira parte da análise do poder. Então, em Atenas, os eupátridas tomaram o poder, depois os demiurgos, e depois a oligarquia, daí mesmo com as leis draconianas, muito severas, né? Conjunto de leis da história ateniense que transferiu o Estado à administração da justiça, até então atribuída à aristocracia. Entretanto, o poder continuava na mão da elite agrária. De Solon, pesos e medidas, fins das dívidas, reforma monetária, nova divisão da sociedade por critérios censitários para definir a participação política. Mesmo assim, ainda não mudou a esfera política ateniense. Bom, depois vieram o período bem conturbado da história, que é o período clássico, conturbado e ao mesmo tempo fantástico. Então vamos lá. O período clássico, né? Aquele período que a gente viu é o início da formação ateniense, né? E espartana, o período antigo. E aí guerras médicas com os medos, né? Que eram os persas. Século V, então, gregos e persas, disputas imperialistas, gregos venceram. Então, embate entre dois imperialismos. Século de ouro de Péricles. Péricles, então, Atenas aparece como grande cidade-estado. Período de dominância de Atenas. Então, final do século V. Guerra a.C., Guerra do Peloponeso, depois, em 431 a.C. a 404 a.C. Depois das guerras médicas, Esparta funda a Liga do Peloponeso. Liga do Peloponeso. Tá? Que é, então, vencem Atenas, ganham de Atenas, Esparta, né? E o grande peste bubônica, a cidade fica totalmente devastada e fazendo xixi e cocô, você imagina a céu aberto, não tinha esgoto, ocorrência de ratos, e a peste bubônica, que é a pulga do rato, transmite a Yersinia pestis. Yersinia pestis, que é uma bactéria, transmite a peste que causa a morte. Bom, Péricles então morre, é morto, e aí a paz de Nicias, em 421 a.C. Depois a hegemonia de Esparta, tá? Tebas depois ganha Esparta, a hegemonia tebana, até os invasores dos macedônios, Filipe II, pai de Alexandre o Grande, em 338 a.C., funda o Império Helenístico, os macedônios, né? Ascensão, depois ele morre, Filipe II morre, e depois Alexandre Magno o Grande divide então o reino em 3 partes e domina fantasticamente. Então os macedônios, Antígono, Seleuco a Ásia, Ptolomeu, que é o astrônomo, né? Ptolomeu, cientista da época já, domina o Egito, tá? Ptolomeu funda várias cidades, Alexandria, por exemplo, uma delas, no Egito. Literatura, Ilíada. Aqui depois vamos ver as novidades. Daí, período do Alexandre o Grande. Então vamos só fazer um parêntese aqui. Alexandre o Grande então funda o maior império da época de todos os tempos, que vai até a Índia. Ele domina toda essa região, Egito, Grécia, toda a região do Oriente, Palestina, Ará, toda a Mesopotâmia, até a Índia, vai até outras terras, até o Afeganistão, e depois de um certo começa a ter problemas. Então, com os romanos no final, já ele morto, 200 anos depois, são dominados, 300 anos depois,
pelos romanos. Então, mesmo depois da morte de Alexandre o Grande, o império ainda fica em pé, mas depois vai perdendo o seu poder. Tá? O seu grande líder morre e perde-se a hegemonia total que tinha da época, o mundo helênico, né? Bom, o legado dos gregos, queridos, é muito grande o legado dos gregos. Afrodite, Apolo, tantos deuses fantásticos, as palavras gregas que estão presentes na ciência, na biologia, em várias áreas. A gente fala democracia, várias palavras do dia a dia nosso têm ligação. Metrópolis, tá? Metropolitana, a gente tem vários legados gregos, né? A principal deles, a cultura grega, então a matemática com Pitágoras, triângulo, né, de Pitágoras, toda a relação, os vários deuses politeístas, tinha uma religião politeísta, né? Que mais? Sócrates, a dúvida e o diálogo, depois foi morto. Platão, a república, o governo ideal. Aristóteles, primeiro biólogo, primeiro cientista moderno, vamos pensar assim, filósofo natural. Aristóteles era incrível, tinha noções de taxonomia, classificação dos animais, filosofia, contestava a lógica formal, idealismo platônico. Seus estudos estão sobre política e ética, foram extremamente importantes, e foi preceptor de Alexandre Magno. É um grande, né? Aristóteles fantástico. Teatro com Ésquilo, né? Nós tivemos Eurípides, Aristofanes. Na arquitetura, no século de Périx, então a necessidade de reconstrução da cidade, interessante, ela foi semi-destruída, Partenon, época de Péricles, né? Péricles, Partenon, era o Senado grego, vamos pensar assim, né? O domínio grego era feito aí, poder político. Até hoje está de pé, hein, gente? Fantástico. Mais de 2000 anos, né? Ptolomeu, geocentrismo, a igreja usou isso até há pouco tempo. A Terra não está no centro do universo, mas Ptolomeu já foi uma sacada genial para a época. Tales de Mileto, as leis de Tales, os seus tratados, né, de geometria. Demócrito, a lei do átomo, não divisão do átomo, que depois caiu no século XIX. Heródoto, historiadores, Tucídides, Hipócrates na medicina, juramento de Hipócrates, que é feito até hoje, tá? Clístenes, democracia, escultura de Fídias, deus ateniense, Atenas, Miron, Praxiteles, uma infinidade de outros, como normas jurídicas ligadas aos gregos, à história, a democracia é o que a gente mais fala no dia a dia. Democracia vem da palavra demo, que quer dizer população. Cracia, poder. Poder da população. Isso até hoje nunca foi conseguido, né? A população só vota, mas não consegue o poder, né? Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula falando de Grécia. Hellas. É o nome grego da Grécia hoje. Hellas. Então, Hellas para você. Grécia, estudem bastante. E ficamos aí com o Partenon. Que beleza. Grande sucesso aí nos estudos. Leiam, vejam de novo essa aula. Grande abraço. Tchau, tchau.